Bom, gente, eu vou tentar ser breve. O que eu queria falar aqui são sobre valores. O que são os valores? Os valores são o nosso conjunto de atitudes morais e éticas que nos fazem tomar todas as decisões da nossa vida. Então, por exemplo, um valor, ele não é uma rigidez de atitude sem contexto. Ele é justamente a nossa leitura do contexto para fazer o julgamento, para tomar uma atitude. Por exemplo, matar é errado. Beleza, todo mundo tem esse valor? Depende. Para cada pessoa, uma circunstância pode ser digna de morte, né? De pena de morte ou de justiça com as próprias mãos, enfim. Se coloque num lugar de uma situação que você optaria por tirar a vida de alguma pessoa, mesmo isso sendo contra todas as leis, né? O que não é o certo. É por isso que a gente não vive pela nossa moral e pelos nossos valores. Nós precisamos de uma lei para regimentar os valores de uma sociedade e penalizar o que for contra aquilo. Então, quando a gente fala assim que a criança, o valor de ser criança, isso ficou muito distorcido, ficou muito romantizado para uma visão lúdica, exageradamente lúdica da vida. E é nisso que se constrói uma ótima, uma boa de uma sociedade, não pobre, não miserável, mas uns escravos felizes e satisfeitos com as próprias condições. Né? A falsa democracia, onde a gente acha que não está, aliás, sabe que está sob um sistema, porque tem um pingo de conhecimento e de instrução que foi permitido, né? Mas até certo limite. Então, implementaram que você precisaria ser parte daquele sistema, né? E manter ele funcionando. Bom, sobre os valores da criança, né? O que é um valor da criança? A criança ela já foi feita com uma memória de curto prazo justamente para isso. Porque a criança, ela é, de fato, um momento onde ela precisa ser ensinada em seus valores. Ela precisa entender o que é certo e o que é errado. Quem que vai fazer isso? A família. Quem deveria fazer isso? A família. Os valores familiares. O que faz a pessoa tomar as próprias decisões e colher as consequências ou os méritos disso. Então, a gente, com toda essa tecnologia e tudo isso, e tudo muito exposto, as criações todas expostas, houve uma inversão de valores. Então, as pessoas não querem mais ver uma criança chorar, não pode ver uma criança apanhar, não pode ver uma criança ter vergonha, sentir vergonha. Hoje eu aprendi uma lição muito importante. A vergonha que nos faz mudar, a vergonha que dita a nossa moral. De que você tem vergonha? Você tem vergonha de não fazer a sobrancelha? Tem vergonha de sair com a sobrancelha assim? Ou você tem vergonha de ver seus filhos correndo e pulando no sofá e gritando e berrando, chamando a atenção enquanto você está conversando? Essa aí todo mundo tem vergonha. Mas o que as pessoas fazem? Buscam uma saída e não buscam ensinar. Qual que é a saída? Larga a criança na frente de um tablet. Gente, mas é como se fosse mágica. Eles ficam quietinhos e isso continua assim. Continue assim, distraindo o seu filho. Distraindo para que ele não veja o que tem que ser visto. A criança ela tem que entender que ela é uma criança e que adulto é adulto. Inclusive essa questão de ideologia de gênero é uma coisa que é absurda. É absurda. Os papéis têm que ser inseridos no momento certo. A criança, no papel de criança, ela tem que entender esses papéis hierarquicamente verticais. Criança e adulto. Acabou. Lá pra frente que ela vai entender os papéis horizontais. Isso não precisa ser combatido, isso não precisa ser implementado, isso não precisa ser distorcido, isso não precisa...
Isso é natural, a criança ela vai ter a liberdade de brincar com o que ela quiser e fazer o que ela quiser e tá certo, é isso mesmo. Mas ela precisa entender o que é coisa de criança e o que é coisa de adulto. Para quando ela for um adulto, ela agir como adulto. Ela levar as atitudes a sério e não agir como criança. E estar preocupada enquanto criança se ela é homem ou mulher. E aí, quando ela cresce, ela vai continuar preocupada se ela é homem ou mulher. De uma forma infantilizada. Protestando aí na rua com o mamilo de fora. Porque a atitude de A ou B. Ou protestando de, eu vou protestar pintando meu cabelo, raspando minha sobrancelha, sendo esquisito. Sendo esquisito porque eu quero ser diferente, eu quero ser notado, eu quero ser aquele grupo ou este grupo. Não é assim. E nós, como adultos, temos o dever de mostrar para a criança o que é ser adulto, para não sofrer, parar de se distrair, parar de se infantilizar, de descer no lugar da criança para entrar no mundo dela. Não! Qual o maior tempo da nossa vida a gente passa sendo criança ou sendo adulto? O tempo de ser criança, desculpa, não é o tempo de não ter responsabilidade, de aproveitar a vida e de rir para tudo igual todo mundo fala. Não é isso. É o tempo de aprender a ser adulto. De ter a liberdade de se descobrir. De ter a liberdade de descobrir o mundo. E o que é a liberdade que a gente dá para as crianças? Fazendo elas se distraírem. A pandemia trouxe aí uma complexidade para os pais, porque acha que tem que entreter a criança o tempo todo. Claro, tá viciada. Abstinência. Você pega uma criança e enfia lá na frente de uma TV, quando você tira ela da frente da TV, ela dá uma birra homérica. Você acha que você está consertando. E as pessoas só querem fazer isso, só querem iludir, só querem ilusão. Não quer mostrar os reais valores. Mas a gente precisa ser para poder passar. Né? E adquirir valores, implementar e defendê-los na fase adulta é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque nós temos uma sociedade que vai olhar e vai falar assim, você não tem vergonha disso, desse sua sobrancelha, você não tem vergonha. Aí você, caramba, é mesmo, eu tinha que ter vergonha era disso, né? Eu tinha que ter vergonha de fazer minha sobrancelha. Caramba, então eu vou passar a fazer, né? E você gasta ali meia horinha da sua vida por semana, ou cada 15 dias, ou até por mês. Soma o tempo que você está se distraindo e se importando com o que as pessoas pensam, para ver o tempo que você está perdendo. Em que podia estar estudando, em que podia estar orientando, em que podia estar fazendo alguma coisa diferente, que podia estar criando seus filhos, ou pedindo ajuda para isso. Mas ajuda profissional, não é ajuda do governo, porque não adianta. Já está tudo distorcido também. A escola já estava fazendo também o papel de distorcer tudo bem direitinho. Pela implementação aí do comunismo, dessa loucura socialista que enfiaram nas universidades. É para isso que eu estou lutando. Eu estou lutando pelos papéis sociais. Ninguém foge disso. Ninguém nasce adulto. E ninguém continua, aliás, sim, a nossa sociedade continua sendo criança. Mas não adianta, as responsabilidades chegam, a vida chega, as contas batem, não bate. O que acontece? Continua sendo criança. Grande, com filho, morando na casa da mãe, usando o dinheiro da mãe para alienar o filho, para dar um passeiozinho outro aqui, fazer tudo que bem entender, tudo que agrada. E tá certo, e é isso. Depois lá na frente o que faz? Medica, né? Por que entrou numa depressão? A pessoa não tem sentido na vida, não sabe qual é seu lugar, porque não definiu os papéis para escolher por livre, espontânea vontade, os papéis naturais, parar de inventar papéis. As pessoas hoje querem fazer um monte de papel, querem fazer um monte de grupo, um monte de tribo. Ei, liberdade. Aí fica alienando os filhos, mas depois tem remédio, antidepressivo. Tem, sabe o que também que tem? Pornografia. Olha, é uma ótima saída para os rapazes. Tem o que? Drogas. Também é uma opção, ó, fácil de se encontrar. Fala que é ilegal, mas rapidinho você encontra, né? Distração. Aí vem os mais, né? Conseguiu passar no concurso público. Tá ali, na estica. Louco para chegar à sexta-feira. Para chutar o balde.
se distrair, se alienar na frente de uma televisão, ir para um bar, encher a cara, adormecer a vida e voltar para segunda-feira, dia de pagar contas, né? Acordar, trabalhar, pagar conta, pagar boleto, dormir. É isso aí. Aí eu quero fazer diferente, né? Porque eu não quero que meu filho enxergue como um valor Bom, o que eu queria falar aqui é uma coisa muito interessante sobre o valor da criança, né? A criança tem a memória muito curta. E como é fácil você fazer uma criança feliz. Como é fácil ser feliz. A gente deveria aprender com essa simplicidade, de ver a felicidade, de ver a alegria e de ver valor nas coisas simples, né? Mas isso só acontece quando você equilibra a exposição. Você expõe a criança o tempo todo a distrações e a entretenimento e diversão. E aí, quando ela se depara com uma situação fora disso, ela não quer. Por quê? Porque ela está acostumada com o prazer o tempo todo. Prazer, 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 prazer. E ela só se alimenta disso.